Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E hoje é um dia muito atípico pra mim, porque eu tenho o hábito de gravar os episódios na terça-feira. Só que nessa terça-feira eu decidi que eu iria atender os meus pacientes até às 20 horas e depois eu iria fazer alguma coisa legal, nem que fosse me presentear com alguma coisa. Engraçado que a gente tem umas maneiras de se presentear ou de se dar afeto muito do modo que nos ensinaram a vida inteira. Então, às vezes, pra gente, uma maneira de se presentear é comprando um doce, comprando um lanche gostoso. Eu lembro que por muitas vezes eu me presenteava. Hoje foi um dia muito bom, eu mereço um X-tudo. Hoje foi um dia muito bom, eu mereço uma pizza, né? E aí eu fui ficando adulta e aí o meu modo de me presentear foi mudando também. Então foi, sei lá, uma taça de vinho no final da noite, tomar uma cerveja com as amigas. Sim, eram coisas assim que eu levava como comemorações de coisas especiais que estavam me acontecendo. Só que nos últimos tempos eu tenho levado um versículo da Bíblia muito a sério, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu fui destrinchar essa parte e eu decidi, né, há um tempo, tirar uma parte do meu dia para ler a Bíblia, porque eu fiquei muito tempo procurando alguma coisa para utilizar de propósito. Eu vou parar de comer tal coisa, parar de beber tal coisa. E aí eu fui pensar direito e a minha relação com o tempo, ela é muito forte. Então, se fosse para eu fazer um propósito, teria que tirar um tempo, que isso sim era muito valioso para mim. Então, eu comecei a tirar um tempo do meu dia para isso, para ler a Bíblia, para me dedicar a essas coisas que realmente fazem sentido na minha vida e que por muito tempo deixou de fazer sentido pela pressão dos outros para que começassem a fazer sentido. Sabe como é que é, filho de crente? Você acaba sendo vendo a religião como uma obrigação, vendo acreditar em Deus como uma obrigação. Eu era a menina que acordar para a escola bíblica dominical de manhã era sempre tipo, passou de uma coisa muito prazerosa para mim para uma coisa muito problemática, pelo modo que aquilo era imposto na minha vida. Eu fui chegando na adolescência odiando aquela tarefa, aquele comprometimento, pela obrigação que eu tinha de sempre estar ali, deixou de ser algo prazeroso para mim. Assim como cantar lá na frente, como estar nos cultos às quartas-feiras, enfim. Lógico que vai chegar uma fase que você quer ir por amor. E você ainda tá indo por amor, só que a pressão das pessoas em cima de você te faz mudar meio que o apreço por aquela coisa que você gostava muito. E aí, voltando, eu comecei a prestar muita atenção nessa parte do ame ao próximo como a ti mesmo. Eu dei um start, sabe quando dá um check-in, assim, uma caixinha registradora na cabeça da gente, dando um check-in? Eu falei, calma, talvez eu tenha aprendido isso de forma equivocada. Talvez as pessoas que me ensinaram sobre isso também não sabiam muito bem sobre o que estavam falando. Talvez, só talvez, o mundo use isso de modo errado e com garantias equivocadas. Porque as pessoas estão sempre falando sobre amar ao próximo, amar ao próximo, amar ao próximo, mas o complemento dessa frase é amar ao próximo como a ti mesmo. E eu comecei a tentar trabalhar a minha relação comigo. E, cara, eu não sei você, mas quantas vezes, assim, a gente deixa o amor ao próximo ser muito maior do que o amor da gente por nós mesmos.
Tipo, muitas vezes eu acredito que isso aconteça de uma forma decorrente que não deveria acontecer. É uma sequência de sensações que, se você parar para refletir, tu não tá cumprindo muito bem isso. E aí, eu. Ontem não, no domingo, eu comemorei 5 anos do Levanta e Flui. E assim, tiveram pessoas no meio desse percurso, amigos, pessoas que não fazem mais parte da minha vida. Mas a pessoa que ficou comigo foi eu, para lidar com muita coisa. E aí eu me dei conta que eu fazia muita questão das pessoas na minha vida, mas a lógica real é que as pessoas só estavam lá. Mas elas não estavam fazendo nada por mim nem pra mim. Elas, elas só estavam lá. Ah, Manu, mas as pessoas estavam presentes, mas não necessariamente. Vou tentar explicar de um modo mais claro. Eu via pessoas, mas ninguém se movimentava nada pra me ajudar. Então eu não tinha tantas pessoas assim como eu pensava que tinha, enquanto essas coisas aconteciam durante esses anos. Porque quando dava errado, era eu que estava lá para resolver. Quando dava certo, vai ser como é para todo mundo. Seu story, seu direct cheio de mensagens, cheio de coraçõezinhos e pessoas falando: caramba, você é incrível, você é extraordinário. Mas, no geral, quando as coisas estão ruins, as pessoas te perguntam como você tá, você fala que não tá bem e elas falam que, que vai passar. Que você vai conseguir resolver porque você é incrível. Né? Então, assim, não é muito sobre a ideia de ter gente. Não, é preferível até que não tenha muitas, depois de parar para refletir desse modo, para que você não entenda que você deve gratidão, né, para alguém ou para alguma coisa. E aí, esse amar ao próximo como a ti mesmo, eu confesso que me botou num loop muito forte de vida, assim, de pensar. E aí ontem eu falei, vou terminar meus pacientes e eu vou no shopping. E aí eu fui no shopping, rodei um pouco e eu lembrei que eu amo o Assuncena, um óleo corporal da Avanti. Não é merchan, gente, é só porque eu gosto muito mesmo. E aí eu fui lá na Avatim, peguei esse óleo, comprei. E eu tinha ido com a saga de comprar um anel. Eu queria comprar um anel. Só que quando é pra mim, o mais barato é o melhor. Quando é pra presentear outras pessoas, eu me importava com o valor daquele presente pro outro. Ah, uma blusinha pra mim, R$ 30. Tá ótimo. Uma blusa de R$ 30 para presentear alguém. Meu Deus, muito barato. Ninguém dá uma blusa de R$ 30 para alguém. O que a pessoa vai pensar de mim, né? Dando um presente para ela de R$ 30. E aí, no meio desse percurso, eu vi como, na verdade, a gente aprende isso. Aprende isso a vida inteira. De só amar o próximo. E a gente esquece o restante, né? Que é amar o próximo como a gente se ama. E aí eu tava comentando com uma seguidora esses dias que uma amiga ia casar. Uma amiga não, ela é uma conhecida das minhas amigas. E aí ela fez uma lista de casamento. E aí uma amiga mandou assim pra mim: vamos nos juntar, eu, você, fulano, ciclano, pra gente dar pra ela um micro-ondas bom. E eu nem sei, isso faz um tempo já. Eu falei meses, como se fosse algo recente, mas não é. E aí vamos dar um micro-ondas pra ela de presente? Aí eu pensei, eu falei, cara, eu não tenho um micro-ondas. Na hora que eu falo parece um pouco egoísta. Mas o fato é que, cara, por que que a gente gosta tanto de presentear o outro com coisas muito boas que você provavelmente não tem na tua casa?
Tu não tem pra você, cara. E aí ontem, durante o dia, eu fui no correio resolver algumas coisas da minha caixa postal. E aí quando eu voltei do correio, eu voltei pensando nisso e parei numa lojinha, dessas lojinhas de R$ 10. E aí olhei e tal, e vi uns anéis, tava uma plaquinha escrita assim, 2 anéis folheados por R$ 15. E aí, antes de eu ir em direção àqueles anéis, a minha cabeça passou a seguinte informação: você dá de presente Romanel, você ajuda a pagar Vivara para amigos. E aquilo começou a vir na minha cabeça. E aí eu parei por um instante e falei, tá, ok, eu entendi o meu próprio recado, eu me escutei. Saí dessa lojinha, vim pra casa e à noite eu estava no shopping. E aí esse pensamento veio de novo na minha cabeça. Eu confesso que eu passei por várias lojinhas, pela Monte Carlo, enfim, várias lojas que tinham anéis bonitos. E aí eu olhei a Vivara. Eu falei, meu Deus, será que eu compro? E aí veio de novo a frase: se for para outra pessoa, você vai dar de presente. Você foi criada para presentear as pessoas com coisas boas e achar um absurdo gastar com você. Você só vai poder, e eu botei uma regra para mim depois que eu comecei a estudar sobre isso, é que eu só posso dar o que eu tiver. Eu só peço também o que eu puder dar. E foi um combinado. Um combinado que eu fiz comigo dentro do meu coração ali. E, cara, eu precisava trazer isso pra vocês. Porque nesses 5 anos eu tive tanto aprendizado, tanta coisa veio à tona na minha cabeça, que eu precisava trazer isso de uma forma clara. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque tá tanta informação na minha cabeça que parece que eu não tô falando nada com nada quando eu me escuto. Mas eu espero que chegue de uma forma legal pra vocês aí. E quando eu trago isso, eu realmente entrei numa constante discussão interna sobre coisas que eu fiz para outras pessoas que eu ainda não tinha feito por mim, perdão que eu já cedi para outras pessoas que eu não havia feito por mim, respeito e carinho pelas pessoas que eu não tinha por mim. Compreensão, cara. Vocês têm noção que eu tô falando de presentes, mas e a compreensão? Vocês têm essa compreensão com vocês que vocês têm com outras pessoas? Tipo, a ideia de olhar e falar, tá tudo bem. Todo mundo tem isso. Você falhou assim porque você é humana. Vocês fazem isso mesmo com vocês? Ou vocês só têm esse afeto e essa compreensão por outras pessoas? Vocês só têm esse carinho, esse comprometimento, esse cuidado só com o emocional da outra pessoa? O teu emocional, ele entra nessa conta? Cara, eu tô aqui lendo os comentários enquanto eu gravo esse episódio e uma moça colocou bem assim: tá certíssima, muito dificilmente eu me daria um Vivara, mas por quê, né? Eu me dei um Vivara. E acredite, eu saí de lá com uma sensação de merecimento enorme, mas confusa. E eu fiquei tipo, mas por quê que eu tenho que trabalhar essa situação de merecimento? Porque isso deveria ser algo normal. Deveria. Eu tô trabalhando merecimento de uma coisa que é óbvia. É a mesma coisa sobre humanizar humanos, né? Dá quase no mesmo ali, você humanizar gente.
já nasce humano e você depois tem um projeto para humanizar essas pessoas novamente. É como se fosse uma reciclagem da gente. E aí eu comecei a fazer isso. Eu sempre fui muito boa de presentes, coisas boas para as pessoas assim. Mas pra mim, eu não tinha muita preocupação de escolher o melhor. E eu lembro que eu cresci ensinada a dar a melhor cadeira para as pessoas, a presentear as pessoas, para cuidar das pessoas. Então, assim, é, é, é de um cuidado com o outro que a gente aprende que de onde a gente tira esse cuidado com o outro quando a gente não tem com a gente. Qual é a forma que a gente pega para fazer o feeling? Isso é tão ensinado. Isso é sobre o copo de tomate também, que as pessoas falam muito na internet. Usar o copo de tomate para si mesmo e para a visita o melhor copo. Eu fui criada numa casa assim, onde os melhores lençóis só quando as visitas chegavam. Os melhores pratos, os jogos de cristais da minha mãe eram para a minha tia que vinha de São Paulo. A minha tia rica, que vinha de São Paulo, ela tinha. Só quando ela estava lá em casa que a gente tinha isso. Quando ela. Os sabonetes da Natura, a gente usava Palmolive o ano todo. A minha tia de São Paulo, ela vinha uma vez ao ano na minha cidade. Aí a gente usava só Natura, aquele redondinho. Os shampoos da casa eram todos trocados. Não eram mais Seda, não era mais Palmolive. Eram shampoos da Natura e tudo mais. Eu fui criada entendendo que o melhor é sempre para as pessoas e não para mim, né? Então ontem, quando eu fui trabalhar esse merecimento, eu não pensei, não é sobre um anel todo esse diálogo aqui. Espero que vocês entendam, porque por mais que eu brinque, eu sou muito fútil, eu não sou esse nível. É sobre quantas vezes a compreensão foi muito maior, quantas vezes a gente disse coisas pro outro que a gente nunca disse para si mesmo. A gente nunca preservou a gente como a gente preserva o sentimento da outra pessoa. A gente nunca teve o cuidado de proteger, ou de se dar razão, ou de se respeitar, ou de minimamente de se acolher. Mas o acolher o outro é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. Então, se for para eu pegar uma parte da Bíblia que eu tô levando à risca na minha vida nos últimos tempos, é usar a frase completa. Parar de usar só o ame ao teu próximo e usar a frase correta. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu me coloquei essa regra que eu só posso te cobrar o que eu te dou. Não cobrar no sentido de tô te dando e eu quero de volta, não é isso. Mas eu só peço somente o que eu puder dar. E vai ser um combinado meu comigo. Eu peço somente o que eu puder dar. E eu só vou dar pro outro algo que eu já tenha. Eu não dou mais anéis da Romanel pra ninguém se eu não tiver um. Eu não vou entrar em vaquinha pra comprar micro-ondas pra uma pessoa que eu não tiver um micro-ondas. Porque às vezes a gente deixa de ter coisas pra gente que a gente quer também ter. A gente também quer, mas eu não sei que romantização que dentro do nosso coração a gente fala, fulano merece. Hoje eu entendo a fala do meu irmão quando eu falei, me dá um sofá de presente, quando eu me mudei. E aí ele falou assim, nem eu tenho sofá em casa, mas se você quiser eu empresto meu cartão de crédito. Na época eu achei ele tão egoísta, mas depois eu falei, cara, esse cara é muito gênio mesmo, né? Ele sabe exatamente do que ele tá falando. É isso que faz sentido. É sobre isso. Eu não posso simplesmente estar te dando coisas que eu não tenho. Pra mim. Pro meu bem-estar. Eu posso te amar. Muito. Eu posso dar o meu melhor a você. Mas eu tenho que dar pra mim antes. O cuidado, o amor, o carinho, o afeto. O cuidado da minha alimentação, o cuidado do meu bem-estar. Eu lembro, eu tive amigas que faziam marmitas pros namorados, moravam com esses namorados, faziam marmitas fit pra eles e elas mesmo não faziam pra elas.
E eu achava que tinha alguma coisa de errado nisso, mas hoje em dia a minha mente trabalha muito mais para entender o que tá rolando. É sobre não fazer pro outro coisas que você não faz por você de jeito nenhum. Ou melhor, você pode até fazer pro outro, mas antes comece a fazer por você. Essa entrega, ela tem que ser pessoal primeiro, para ela fazer sentido na vida de outra pessoa. Você precisa praticar, entender e fazer com você. Sobre isso hoje o diálogo. Eu espero que vocês tenham gostado. A mentoria tá aberta, tá no meu site. Eu vou gravar um outro episódio depois explicando mais detalhes, porque eu tenho uns feedbacks incríveis sobre essa mentoria. E um beijo, uma ótima semana. Se cuidem, se amem muito. Ah, e pra quem não viu meus stories, ontem tinha uma pessoa com a camisa do Errei Manu na Broadway. Sim, é onde você tá ouvindo mesmo, na Broadway. E eu tô, tipo, muito metida. Muito metida. E eu tô muito grata sobre coisas que as pessoas fazem por mim, coisas que eu faço por elas e que isso é uma troca mútua. E é muito bom presenciar a troca mútua. Eu espero que você tenha esse prazer na tua vida. Um beijo e até o nosso próximo episódio.